A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 9, que diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício suave e tranquilo. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que todos nós passamos por momentos de dificuldades, por momentos de lutas. Quando estamos cansados e sobrecarregados, muitas vezes fazemos como Elias, queremos entrar em uma caverna. Mas havia de Deus uma palavra sobre a vida de Elias, aleluia. Deus o havia chamado, Deus o havia escolhido. E quando nós somos escolha de Deus, quando o Senhor nos chama para fazer algo para Ele, ou até mesmo, aleluia, para viver os propósitos dele nessa terra, ele vai se responsabilizar por nós. Você vai observar que o próprio Deus, ele foi lá tirar Elias daquela caverna. O próprio Deus bradou e tirou Elias daquele lugar. Deus está dizendo para você: não importa como você esteja, eu estou marcando encontro contigo. Eu vou tirar você de toda essa situação, de toda essa frustração. Pessoas aqui viveram grandes frustrações e agora você está, aleluia, dizendo que não tem mais jeito, que não faz mais sentido servir a Deus, que não faz mais sentido continuar com algumas coisas, lutando por algumas coisas que você já lutou até hoje. Deus está dizendo: sim, faz sentido, sim, vai valer a pena, sim, vai acontecer, porque havia uma palavra de Deus liberada sobre a vida de Elias. Eu quero que você entenda uma coisa da parte de Deus: há uma palavra de Deus liberada sobre você. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te capacitou, e Ele não vai te, aleluia, excluir agora. Ele não vai te lançar fora agora porque você está cansado, porque você está sobrecarregado. O Senhor sabe, aleluia, da tua fragilidade. O Senhor sabe da nossa estrutura, e Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra que nós somos nada, aleluia, que a gente necessita da graça dele mesmo, porque sem o Senhor, irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada, aleluia, mas com ele nós podemos todas as coisas. Elias já havia visto muitas coisas acontecendo diante dos seus olhos. Deus já havia feito muitas coisas diante dos olhos de Elias, mas agora Elias estava cansado. Talvez eu esteja conversando com pessoas aqui que já viveram grandes experiências com Deus. Deus já mostrou tremendamente que está contigo. Deus já te deu sinais, já fez você viver vitórias e milagres, mas chegou um tempo na sua vida, agora, que você está cansado, que você já não tem mais força para lutar como você lutava, que você já não ora mais como você orava, mas Deus hoje está te renovando como Ele renovou Elias. Declare comigo: eu recebo de Deus um renovo. Eu recebo de Deus um renovo. Quando Deus, ele brada, aleluia, e fala como Elias, ele estava renovando Elias. Ele estava fortalecendo Elias, porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o Senhor falar conosco, Ele nos renova. E através dessa palavra eu vejo Deus renovando pessoas que estão cansadas, pessoas que verdadeiramente já buscaram, já oraram, é homem de Deus, é mulher de Deus, aleluia, mas no momento em que está vivendo agora, está vivendo grandes fragilidades. Saiba de uma coisa: Deus conta com você. Deus jamais vai deixar você desamparado nessa situação aí. Deus jamais ia deixar Elias dentro daquela caverna perecer e morrer ali dentro, não. Porque quando nós somos escolhas de Deus, Deus se responsabiliza por nós. Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, Deus vai pegar na nossa mão. Quando preciso for, Ele também nos pega no colo. Mas Ele não deixa com que os seus filhos desistam, aleluia.
E Deus diz para você, você não vai desistir, filha. Você não vai desistir, filho, porque foi eu que te chamei. Se preciso for hoje, eu te carrego no colo, aleluia. Se preciso for, eu limpo as feridas, aleluia. Disso que você enfrentou, que você passou, dessas dificuldades, e trago para você um renovo. O Senhor está renovando você de uma forma extraordinária e sobrenatural. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus que fortalece o seu povo. Deus continua sendo o mesmo Deus que restaura o seu povo. Deus continua sendo o mesmo Deus que levanta o seu povo, e Ele está te levantando, Ele está te restaurando, Ele está restituindo na sua vida aquilo que era impossível. Deus está fazendo acontecer na sua história. O próprio Deus, irmãos, foi tirar Elias daquela caverna. Não foi nem anjo que foi, aleluia. Porque o anjo deu pão e deu água para Elias quando ele estava debaixo do pé de zimbro. Elias comeu, bebeu e dormiu de novo. Depois o anjo despertou Elias, para que Elias se levantasse. Elias caminhou 40 dias com a força daquela comida, mas depois Elias entrou na caverna. Porque tem situações, irmãos, que é o próprio Deus que tem que nos levantar. É o próprio Deus quem vai nos erguer. É o próprio Deus quem vai restaurar a nossa vida, limpar as nossas feridas. E eu vejo o Senhor limpando feridas aqui profundas, aleluia. Talvez feridas de frustração, feridas de traições, feridas, aleluia, que te causaram. E o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor que te restauro. Deus não ia deixar com que, aleluia, Elias perdesse aquela batalha. Deus não ia deixar com que as palavras de Jezabel matassem ao profeta, não, porque aquelas palavras, quando Jezabel lançou contra a vida de Elias, foram como uma flecha ao coração dele. Então você vai observar, aleluia, que havia uma ameaça sobre a vida dele. Então quando ele escuta aquela palavra, irmãos, ele se cansa de lutar. Talvez você ouviu palavras que você cansou de lutar. Talvez você está vivendo cenários contrários, tempos de frustrações, e não é fácil. Não é fácil lançar rede a noite inteira e não pescar nada, né? Isso aconteceu com Pedro também. Mas no meio da frustração de Pedro, Deus quis usar o barco dele. E quando Deus quer nos usar no meio da nossa frustração? E quando Deus quer nos usar no meio do turbilhão, no meio do problema, quem somos nós? Vamos dizer que não? Ou vamos continuar servindo ao Senhor independente? Ou pescou ou não pescou, eu vou emprestar o meu barquinho do mesmo jeito. Ou pegou peixe ou não pegou. Você vai observar que Pedro não pega nada naquela noite. E Jesus precisa do barquinho de Pedro, e Pedro empresta o barquinho mesmo frustrado. E a Bíblia diz que logo após Pedro emprestar o barquinho para Jesus, Jesus, que não deve nada a ninguém, ele fala com Pedro, lançai as vossas redes para pescar. Aí Pedro diz para ele, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, ou seja, sobre o que o Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede. A mesma palavra que fez com que Pedro vivesse uma pesca maravilhosa. A mesma palavra que fez com que Elias saísse da caverna é a palavra que hoje te visita com as respostas que você necessita. É a mesma palavra que está te visitando hoje. Deus está dizendo para você, você não vai continuar nessa situação de frustração. Porque eu estou entrando em situações que você não pode entrar e fazendo o que você não pode fazer para te dar vitória. Deus é um Deus de vitória na sua vida. Deus é um Deus, aleluia, que vai fazer milagre. Ele não vai deixar você desamparado. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que se não viver milagre, não vai suportar. Não vai aguentar. Deus sabe até quando a gente aguenta, viu? Deus sabe até quando nós suportamos. Ele sabe, aleluia, a nossa estrutura. E Ele lembra que nós somos pó. Ninguém vem pra cá me dizer que não precisa viver milagre, porque nós precisamos ver sim diariamente. Todos os livramentos vistos e não vistos são milagres na sua vida. Tudo que Deus faz, a provisão, alimenta, porque às vezes nós nos tornamos pessoas que nos deixamos levar com a rotina. Não agradecemos pelo pão diário, não agradecemos pelos livramentos diários. Pois é, mas todos os dias nós vemos o milagre da vida. Todos os dias nós vemos o milagre do livramento. O Senhor está conosco sempre, aleluia, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. E é isso que nos falta, a gente saber reconhecer e saber agradecer. Saber que o Senhor está conosco, porque Deus estava com Elias, irmãos. Deus estava guardando Elias, mesmo com tantas coisas, aleluia, Deus estava com Elias. Foi Deus quem usou Elias para dizer, aleluia, que não ia. Você vai observar que primeiro Elias disse que vai ter seca, que ia ter seca, segundo a palavra dele, que não ia chover. E a Bíblia diz que segundo a palavra de Elias aconteceu. Porque Deus assinou embaixo. Deus também fez com que os corvos sustentassem Elias. Deus também fez com que a viúva de Sarepta recebesse multiplicação de azeite e de farinha na casa dela através do profeta Elias.
A Bíblia vai dizer que o profeta Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Você vai observar que ele era um homem que tinha respaldo com Deus. Era um homem que realmente falava e Deus, aleluia, assinava embaixo. Deus fez descer fogo do céu usando Elias, pois é. Mas chegou um momento em que ele se cansou. Chegou um momento em que ele estava frustrado. Isso é normal, nós somos seres humanos. Eu volto a repetir, não somos super crentes. Às vezes nós pensamos e agimos como se fôssemos super crentes, mas não. Todos nós cansamos, todos nós temos esse direito. Só que não nos cabe continuar no lugar da frustração. Não nos cabe continuar prostrados quando há uma palavra sobre nós de Deus dizendo, sai daí. Não fique nessa caverna. Talvez você entrou em uma caverna. Em uma caverna de solidão, em uma caverna de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, de frustração. E você não quer sair dela e Deus está dizendo, hoje eu te ordeno, saia dessa caverna. Porque sua situação não vai continuar desse jeito. Quem te garante não sou eu, mas quem te garante é a palavra do Senhor. Quem te garante é o Deus que não mente, que fala, confirma, testifica e cumpre a sua palavra. Porque o fim de Elias não foi naquela caverna. Quem olha para você pode até pensar que é o teu fim diante de tantas lutas que você está enfrentando. Talvez você está cansado, você está fragilizada, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não é o teu fim. Declare comigo, Deus está me tirando dessa situação. Deus está me tirando dessa situação. Deus estava tirando Elias daquela situação. Deus estava, aleluia, fortalecendo Elias, porque Elias estava prestes a viver o maior milagre da sua vida. Sabe qual? Ele seria arrebatado aos céus. E você está prestes a viver o maior milagre da sua vida. É por isso tanta frustração. É por isso tanto não. É por isso tanta porta fechada. É por isso tanta adversidade, aleluia. Sabe por quê? Porque você está prestes a viver o maior milagre da sua vida. Porque você está prestes a viver a maior multiplicação. Porque você está prestes a viver a maior restauração. Porque você está prestes a viver o maior milagre da sua história. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua fazendo milagre, aleluia. Deus continua fazendo o extraordinário. Deus continua visitando o seu povo, restaurando, curando, libertando, restituindo. Desfazendo as amarraduras do inimigo, desfazendo os laços, as armadilhas preparadas. Tudo que foi preparado contra você, Deus desfaz. Existem pessoas que queriam ver você perecendo nessa caverna, que realmente queriam que essa caverna fosse o seu fim, que eles queriam que isso acontecesse na sua vida. Mas Deus não vai deixar. Assim como Jezabel queria que Elias ali morresse, que Elias perecesse com aquelas palavras. Mas a Bíblia diz que a vontade de Jezabel não aconteceu. Porque Deus quebra, Deus anula, Deus desfaz a palavra daqueles que lançam maldição contra a sua vida. Daqueles que tentam paralisar os projetos de Deus na sua história. Então Jezabel não ia conseguir paralisar os projetos de Deus na vida de Elias. Jezabel não ia conseguir ter êxito contra a vida de Elias. E Deus diz para você, envergonhados, frustrados, paralisados, confundidos serão todos aqueles que estão se levantando contra você. Eles podem até estar pelejando, eles podem até estar se levantando, eles podem até estar falando, aleluia, palavras contra a sua vida, mas são quebradas, são desfeitas. Você não tem que temer as ameaças de Jezabel. Você não tem que temer as palavras contrárias, porque foi isso que ela fez com o profeta Elias. Ela queria fazer com que ele temesse, é isso que o inimigo quer fazer com você. Quer te paralisar para que você tema e não consiga avançar. Para que você entre numa caverna e não saia nunca mais. Só que o Senhor hoje te fortalece. Porque o Deus que marcou o encontro com Elias naquela caverna é o Deus que marca encontro com você nessa situação que você está vivendo. Não importa qual seja a situação que você está passando, não importa qual foi o não que você ouviu, qual foi a adversidade que você enfrentou, qual foi a luta que você viveu, Deus está te visitando para te tirar dela. Deus está te visitando com resposta para tirar você dessa situação e para te dizer, não é o seu fim. Eu sou o Senhor que te anima, eu sou o Senhor que te levanta, eu sou o Senhor que te ergo. Quando Deus visitou Elias, aleluia, Elias saiu daquela caverna e foi cumprir a vontade de Deus. E foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, porque Deus o renovou. E Deus está renovando pessoas aqui. Deus está restaurando pessoas aqui. Deus está trazendo fé novamente a pessoas que estavam frustradas. Deus está trazendo ânimo, renovo, aleluia, calmaria, paz sobre você.
O Deus que visitou o profeta Elias está te visitando e dizendo para você: não vai terminar assim. Haverá uma conclusão na sua vida, porque Deus está te visitando. O Senhor Deus não vai deixar você nessa situação. O Senhor Deus não vai deixar você nessa frustração. O Deus que não permitiu com que Elias morresse naquela caverna, me trouxe aqui para te dizer que Ele não permite que você venha morrer, que você venha perecer nessa situação, porque o Senhor é contigo para te dar o livramento. Se prepare. Deus está fechando a sua sepultura, desfazendo todo o laço e dizendo para você: a partir de hoje eu restituo, eu restauro na sua vida e a sua fé será erguida novamente. Se você crê nessa palavra, declare amém. Receba de Deus uma visita através dessa palavra. Deus está te renovando. Que Deus te abençoe.